Olá! No vídeo de hoje a gente dá continuidade à nossa conversa sobre os contos completos de Tolstói. Estamos no terceiro volume, praticamente na reta final. Neste vídeo, lembrando que a gente conversa sobre Costomir, que é o primeiro conto deste volume aqui, e a gente vai até o conto Depois do Baile. Este é o penúltimo vídeo do projeto da leitura conjunta. Lembrando que no dia 30 deste mês, outubro, sai o último vídeo do projeto e a nossa live final ficou marcada para o dia 7 de novembro. Inicialmente estava para o dia 31, mas vocês pediram para dar uma folguinha aí no cronograma, o que confesso que foi bem-vindo até para mim. Então, dei essa folguinha e a live ficou então para o dia 7 de novembro e não para o dia 31, como estava marcado. Então, dados os avisos, acho que era só isso que eu tinha para falar, vamos começar a falar sobre os contos. Eu vi lá no grupo que vocês estão gostando dos contos contidos neste volume aqui, e tem gente até gostando mais desses aqui do que do primeiro volume, o que pra mim foi uma surpresa, confesso, porque eu sou fã declarada do primeiro volume, eu acho o primeiro volume maravilhoso, apesar de também gostar muito dos contos contidos aqui, mas foi uma surpresa ver que tem gente que tá preferindo os contos deste aqui, porque eu acho o primeiro volume maravilhoso. Enfim, vamos lá então começar com o Costomir. Eu acho esse conto tão triste. Fazendo um resumo bem resumido do conto, aqui a gente tem a história narrada sob o ponto de vista de um cavalo que já tá bem na sua velhice, mas já teve seus dias de glória, já chegou até mesmo a ser conhecido por toda a Rússia por causa dos seus feitos. Era um cavalo muito forte, um cavalo muito veloz, e eu acho legal como o Tolstói se utiliza da experiência desse cavalo para narrar algumas coisas, explicar como que algumas coisas funcionavam na sociedade russa do século XIX. Então aqui ele aborda temas como preconceito, morte, ganância. Eu acho que essa parte da ganância fica ainda mais forte no conto, principalmente pela ótica do cavalo, né? Porque para ele aquilo do sentido do ter cada vez mais e o poder do indivíduo e sua felicidade ser medida a partir do que ele tem não faz sentido algum. Essa questão do preconceito foi algo que me pegou bastante aqui, porque eu fiquei muito sentida durante todo o conto, porque essas coisas contadas sob o ponto de vista de animais sempre mexem comigo, mas ver que o cavalo, desde o comecinho da sua vida, já sofre um baita preconceito justamente por causa da sua cor, porque ele é malhado, não se costumava ver aquilo ali, tanto que ele sente até um desprezo por parte da sua própria mãe, e isso é uma coisa bem triste de ler aqui, e é uma coisa que, infelizmente, a gente consegue relacionar com a sociedade até os dias de hoje. Isso é uma das coisas que eu mais gosto dos contos do Tolstói, como ele coloca algumas situações ali, e a partir dessas situações, muitas delas banais, a gente consegue refletir sobre aspectos da nossa sociedade, né? Aspectos que já estavam presentes lá e que, infelizmente, perduram até hoje. Outra coisa que eu gosto muito nesse conto é o contraste e os paralelos também que o Tolstói faz entre a vivência do cavalo e entre a vivência do seu dono, do dono mais querido do Costomir, né? Do passado, que no passado também, assim como o Costomir, foi muito altivo, tinha muita fama, era muito bonito, e aí a gente vê como ele tá na atualidade quando o conto é narrado, e vê que os dias de glória dele também se foram. Ele não é mais rico, tá endividado, tá ali querendo pedir dinheiro do dono da propriedade onde atualmente vive o Costomir, e eu fiquei tão triste que ele não reconheceu o Costomir. Acho que o Costomir sentiu isso bem também, né? E o fim desse conto, ai Deus, eu acho muito triste. Já tinha lido o conto, mas fiquei triste mesmo assim ao ler o final. Aí o próximo conto é chamado Os Três Irmãos, e eu devo dizer que eu acho esse um dos contos, se não o conto mais sem graça que a gente já leu até agora. Não sei se é porque a gente já leu algumas coisas que são meio parecidos no sentido de temática, mas apesar disso, mesmo o Tolstói abordando temáticas bastante parecidas ao longo dos contos, eu acho que ele consegue fazer isso de maneiras diferentes e até bastante originais nos contos, mas neste aqui eu acho que ficou um conto bem banalzinho. E resumindo, também bem resumida a história, a gente tem um pai que tem 3 filhos e ele tem a mesma atitude perante aos 3 filhos. Então, em certo momento, ele dá fortuna ou terras para esses filhos e diz a esses filhos para que eles vivam como ele mesmo e
eles sempre viverão bem. Só que aí cada um dos filhos tem uma interpretação diferente a partir disso que o pai fala, e o único filho que realmente conseguiu entender aquilo que o pai queria dizer com isso foi o terceiro filho, até porque ele olha para as experiências pregressas dos outros dois irmãos que não entenderam o que o pai queria dizer, que era simplesmente para eles viverem fazendo o bem às pessoas e assim viveriam fazendo o bem a eles mesmos. E só para dar uma avisada aqui que estou gravando este vídeo próximo ao horário do almoço e a luz está variando bastante, tá meio nublado, mas o sol fica aparecendo, então a luz vai variar um pouco aí, ok? Mas eu acho que ele se redime no conto seguinte, porque gosto bastante desse conto. O conto é A Cafeteria de Surat e se passa nessa cidade indiana, Surat, mais especificamente em uma cafeteria, e essa cafeteria é bastante frequentada, muitos viajantes, estrangeiros, etc. passam por lá, e certo dia um teólogo persa se dirige para lá, fica lá um tempo, tá junto ao escravo dele, e aí ele começa a conversar com seu escravo ali, só que as pessoas ao redor ouvem a conversa e querem entrar também, começam a palpitar, e a gente tem brahmane, judeu, islão, protestante, enfim, cada um dando a sua versão, até que um personagem, um turco, observa que tem um chinês ali que tá quietinho na dele, só observando, não fala nada, e ele pede para que aquele chinês emita a opinião dele, para que ele fale o que ele pensa sobre o verdadeiro Deus. E aí todos os olhos se voltam para aquele chinês, e o chinês diz que o que está impedindo aquela galera ali de entrar em acordo é simplesmente o orgulho. E aí, para provar o ponto de vista dele, ele começa a contar uma história, dá um exemplo, conta a história de um grupo de viajantes que estavam discutindo sobre o Sol. Então, se o Sol existe ou não, o que era o Sol, de que ele era feito. E aí, na moral da história do texto, tem um trecho que eu acho muito bonito. Tá na página 87 desta edição aqui e diz o seguinte: o Sol não brilha para uma montanha, nem para uma ilha, nem para um mar, nem para uma terra, mas para muitos planetas iguais à Terra. Cada um de vocês poderia entender tudo isso se olhasse para o céu e não para debaixo do próprio nariz. E assim não pensaria que o Sol brilha só para si e para a sua terra. E logo em seguida tem o seguinte trecho: sim, o erro e a discórdia das pessoas em questões de fé decorrem do orgulho. O que acontece com o Sol também se passa com Deus. Todo homem quer ter um Deus próprio, especial, ou pelo menos um Deus de sua terra natal. E aí ele vai desenvolvendo isso. E eu gosto muito desse trecho aqui porque foi uma das coisas que me afastou bastante da igreja, quando eu comecei a questionar a existência de Deus ou não. Para quem não sabe, eu sou agnóstica, então eu não nego a existência de Deus, mas eu também não acredito em Deus. Eu me sinto mais confortável numa posição em que eu simplesmente digo que eu não sei se existe ou não. Mas isso era uma coisa que me incomodava bastante, ver que muitas vezes as pessoas pareciam mais preocupadas em afirmar a superioridade da sua religião em relação a outra do que com os ensinamentos de Cristo, e para mim parecia algo muito óbvio que os ensinamentos de Cristo seriam mais importantes do que essas picuinhas. Me perdoem por chamar essas coisas de picuinhas, mas é porque eu acho que frente aos ensinamentos de Cristo, que são realmente muito bonitos, essas questões de orgulho, de qual fé seria melhor, é uma coisa tão pequena. E foi uma das coisas que levou o próprio Tolstói também a se afastar da igreja. Não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas o Tolstói foi excomungado da igreja ortodoxa. Muito em parte porque ele tinha a opinião de que a igreja não estava ali realmente para servir a Cristo, mas sim aos seus próprios propósitos. E ele permanece excomungado até hoje, tá? Eles não reverteram isso aí. Tolstói segue excomungado até os dias de hoje. Em seguida temos o meu conto favorito dentre todos os que a gente comenta hoje, que é O Diabo. Amo esse conto, e aqui a gente tem novamente uma história bastante autobiográfica. Eu comentei aqui com vocês em alguns vídeos pregressos da leitura conjunta que o Tolstói teve uma juventude bastante devassa, e aí no fim da vida dele ele começa a olhar para tudo aquilo com nojo, com bastante asco, e principalmente pelo aspecto do sexo, porque ele não fazia sexo por amor, era simplesmente pelo prazer, e quando ele chega no fim da vida, ele acha aquilo algo abominável, e aí ele escreve algumas obras contendo esses temas, e penso eu que as que mais se destacam envolvendo esses temas
são a Sonata Kreutzer, que já tem vídeo aqui no canal, recomendo que vocês assistam, aliás, vou deixar o link aqui no box de informações, e também O Diabo. E ouso dizer que esse é um dos contos mais autobiográficos do Tolstói, porque a experiência que o Yevgeny Irtieniev, ai meu Deus, sempre me enrolo falando desses nomes, Yevgeny Irtieniev, o Yevgeny, que é o protagonista da história, então as experiências dele são muito parecidas com as experiências do próprio Tolstói, porque o Tolstói teve um relacionamento com uma camponesa ainda na sua juventude. Essa camponesa era jovem e também casada e vivia na propriedade rural dele, Yasnaya Poliana, e ele tem um filho com essa mulher. Só que ele tem esse relacionamento antes de casar com a sua esposa, a Sônia ou Sofia, e ele tinha fortes sentimentos por essa mulher. Só que o que acontece? O Tolstói, quando tá prestes a se casar, tem a brilhante ideia de, bom, é até legal, né, a motivação por trás, mas ele tem a ideia de dar os seus diários para que a Sônia, que seria a futura esposa dele, fosse ler e ficasse sabendo, né, quem que era a peça com quem que ela estava se metendo. Vocês conseguem mais informações sobre isso na biografia do Tolstói, e ali tem toda a devassidão do Tolstói, inclusive o relacionamento dele com essa mulher. A Sônia fica bastante horrorizada, mas enfim, né, já tinha feito compromisso, vida que segue. Só que aí tem um caos envolvendo essas mulheres, que também é bastante parecido com o que a gente tem aqui, que é quando essa mulher, a Aksínia, também tá entre as pessoas que estavam limpando a casa principal ali da propriedade, a casa na qual o Tolstói vivia. E aí um dos servos aponta a Aksínia para a Sônia, a esposa do Tolstói, e se refere a ela como sendo aquela mulher. E o Tolstói lutou contra os sentimentos que ele tinha por essa mulher por bastante tempo. Aqui a gente vê muito disso, então acho que dada essa história que eu contei pra vocês, dá pra ver que é realmente um conto bastante autobiográfico. E insatisfeito com o primeiro final, o Tolstói escreve um segundo final. E aí eu queria saber de vocês, vocês preferem o final original ou o final alternativo? Eu confesso que prefiro o final original, acho que o final alternativo é excessivamente dramático, tem uma carga também de loucura ali bastante forte. Não que eu não goste, eu gosto, mas é porque eu acho que eu prefiro a opção na qual ele tira a própria vida mesmo. Adoro esse conto, não só o enredo, porque eu acho que é realmente muito envolvente, mas principalmente aqui a análise que ele faz da obsessão. A gente vê como os sentimentos do Yevgeny pela Stepanida mexem com ele, né? Ai, adoro isso. Em seguida temos a adaptação de um conto do Guy de Maupassant chamado Françoise, a adaptação, no caso, chamada Françoise, porque o conto original, que, aliás, está nesta coletânea aqui, do Guy de Maupassant, se chama O Porto. E qual que é a história que a gente tem aqui? Resumindo, a gente tem a história de marinheiros de um navio chamado Nossa Senhora dos Ventos, e eles já estão há bastante tempo em alto mar, fazia tempo que eles não pisavam em terra firme, e aí finalmente o fazem, depois de 5 meses, se eu não me engano, e aí querem ver mulheres, né? Estão soldados, vão atrás disso, aí conseguem, tem uma orgia ali, né, todo mundo bêbado, etc. E enquanto isso, o conto passa a focar numa figura chamada Celestine Duclos. Ele tá ali com uma mulher em cima do seu colo, conversando com ela, e aí conversa vai, conversa vem, até que essa mulher pergunta se ele conhece alguém chamado Celestine Duclos, que estaria nesse navio, Nossa Senhora dos Ventos. E aí ele primeiramente fica meio desconfiado, resolve fingir que ele não é o Celestine, aí vai lá dando corda pra conversa dele, até que ela confessa o porquê que ela estava atrás desse Celestine Duclos, porque que ela queria mandar um recado pra ele, que é porque a família dele inteirinha morreu. E aí ele não consegue disfarçar e percebe que aquela ali é a irmã dela. Meu Deus do céu. Imagina a torta de climão, né, nesse momento. Gente do céu, eu fiquei constrangida só de ler. E o conto é bastante parecido com o que a gente tem aqui no Guy de Maupassant. É praticamente uma tradução até certo momento, ele muda algumas coisinhas, o que mais difere aqui é o final, e eu confesso que eu prefiro a maneira com a qual o Guy de Maupassant resolveu encerrar a história. Acho que o Tolstói tenta dar uma liçãozinha de moral clássica dele aqui, né, e eu acabo gostando mais do Guy de Maupassant, mas o conto é basicamente igual. E o conto a seguir, chamado Custa Caro, também é uma versão de um conto do Guy de Maupassant, mas esse conto a gente não tem na coletânea do Guy de Maupassant que sai pela Companhia das Letras, que eu acabei de mostrar
mostrar pra vocês. Então não sei dizer se trata de praticamente uma tradução, fico devendo pra vocês aí, se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários. E este conto se passa no Principado de Mônaco, um lugar bem pequeno, com pouquíssimos habitantes, e nesse lugar tem um rei, né, que ele se refere como reizinho, e que vive ali esbanjando, vivendo a vida boa, muito às custas da população. E boa parte da renda dele, para ele viver lá no bem bom, vem de um cassino, que aliás é o único cassino de toda a Europa, muitos foram fechados, praticamente todos são não o dele, porque nesses cassinos costuma acontecer muita desgraça, e eis que uma desgraça acontece também. A gente tem um assassinato, só que aquele principado era um lugar muito pacífico, então eles não sabiam nem lidar com isso, como assim acontecendo um assassinato aqui. E aí o pessoal se reúne, vê como é que costuma se julgar esse tipo de caso, só que tem percalço atrás de percalço, porque primeiramente ele é condenado à decapitação, mas aí precisa de uma máquina para decapitar, porque nenhum dos soldados se voluntariam a cortar a cabeça do homem, e aí querem alugar, acho que é da França e da Itália, né, mas não conseguem, porque é muito caro. Aí eles resolvem dar a pena de prisão perpétua para ele, só que aí quando o rei começa a ver as despesas, ele vê que tem uma despesa bastante significativa para manter aquele prisioneiro ali, porque precisa manter o segurança, o lugar, tem a comida dele, enfim, acaba dando muito trabalho manter aquele homem. E aí o rei pensa, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque esse homem tá custando muito caro. E acontece algo curioso, porque dão a sugestão de que a solução mais fácil seria simplesmente tirar o guarda, porque eu acho que era o que mais consumia ali de despesa, né, pagar o salário pro guarda ficar vigiando. E aí falam, nossa, mas como assim? Ele vai fugir. Fala, deixa fugir então. Ou seja, né, tudo aquilo pra nada. E aí acaba que o prisioneiro não foge, ele só pega lá sua comida, mas não foge de jeito nenhum, e aí descobrem que é porque a situação dele tá muito boa ali. Ele tem onde dormir, come sua comida direitinho, até que eles fecham um acordo com esse prisioneiro, e o prisioneiro tem um salário, né? Falam, não, vai-te embora e a gente dá um saláriozinho. E aí na data marcada, esse prisioneiro vai lá receber sua pensão. Se o pessoal do direito tiver alguma baita interpretação ou insight sobre o conto, só deixar aqui nos comentários. Mas pra mim foi basicamente isso, de fazer mal pra uma pessoa, né? Pegar uma situação ali, lidar com ela, mas não pensa nas consequências que isso vai acarretar. E falando em não pensar nas consequências que isso vai acarretar, a gente tem o conto seguinte chamado O Karma, que eu adoro também. O conto começa com um joalheiro que está viajando com seu criado e no meio do caminho ele encontra um monge. E por puro interesse ele chama aquele monge para sua carruagem, para viajar junto com ele, porque ele pensa, conviver com essa galera costuma trazer coisas boas, então vamos aproveitar aqui. Só que aí, no meio do caminho, eles encontram uma carruagem que tá com as rodas quebradas e que tá obstruindo o caminho. E esse joalheiro fica pé da vida, quer tirar aquela carroça ali a todo custo, mesmo botando em risco a carroça do homem, mas ele não tá nem aí. Então ele pede pro escravo mover a carroça ali para que ele pudesse continuar o caminho dele, e aí o monge fala para ele, né, quer sair ali daquela carroça e fala, olha, muito obrigada, mas eu reconheci naquele homem a encarnação de um dos seus ancestrais, então vou ajudar ali no infortúnio dele para agradecer a sua bondade de ter me colocado na sua carruagem, ter dado uma carona. E aí o joalheiro fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Mas vai embora. E a partir daí começa a ser narrado pra gente uma espécie de ciclo vicioso, porque é o egoísmo de um que impacta no outro, que impacta no outro, e assim vai. E ele diz que o nosso karma não é uma criação de Ishvara, nem de Brahma, nem de Indra, nem de qualquer um dos deuses. Nosso karma é consequência de nossas ações. Em seguida vem outro conto do qual eu gosto bastante, mas que também é bem simples, que é chamado Três Parábolas. E é exatamente isso que a gente tem aqui, são 3 parábolas. Na primeira delas há um pasto no qual começa a crescer e se espalhar ervas daninhas, e aí aparece um senhor que visita os proprietários daquele pasto e falam que eles deveriam eliminar as ervas daninhas, só que puxando pela raiz, e não apenas cortando, podando, porque aí elas iriam se espalhar cada vez mais. Mas esses proprietários não dão atenção àquilo, acham que o homem é doido, enfim, resolvem não seguir o conselho dele e seguir podando as ervas daninhas e elas se multiplicando cada vez mais. Eu queria ler 2 trechos aqui que eu acho que se conectam bem para entender a moral da história, que é na página 189 o primeiro, que é, por mais que o homem explicasse que não só não desejava propagar a erva daninha, como, ao contrário, considerava a aniquilação da erva daninha uma das tarefas mais importantes de um proprietário de terras. E aí
continua. E na página seguinte tem um outro trecho que diz: assim como os proprietários do pasto silenciaram deliberadamente o fato de que o conselho não consistia em não aniquilar a erva daninha, mas sim em aniquilá-la de forma sensata. E aí se encaminha bem para a moral da história, né? Que é aqui: Cristo exclui o meio insensato de se opor ao mal por meio da força, que consiste em lutar contra o mal com o próprio mal. E essas minhas palavras foram entendidas como se eu tivesse dito que Cristo ensina que não é preciso se opor ao mal, quando, na verdade, é sim, mas não por meio do uso da força, e sim de uma maneira sensata. Na parábola seguinte, há algumas pessoas que comercializam farinha, o que mais, manteiga, leite, etc., comidas, e aí elas começam, visando maior lucro, a adulterar as mercadorias, adicionando algumas coisas ali que poderiam ser misturadas a essas mercadorias, de modo a diminuir o custo delas, mas que deixaria as mercadorias com menos qualidade, só que só tinha eles vendendo ali, então achava que não teria muito problema, mas cada vez mais cal é adicionado à farinha e assim vai, até que tem uma mulher que percebe isso, mas as pessoas rechaçam aquela mulher, por mais que ela estivesse tentando fazer o bem e alertar aquele pessoal daquilo, eles escolhem ignorá-la, não só ignorá-la, como rechaçá-la. E aí a moral do Tolstói aqui é que o mesmo aconteceu comigo com relação à ciência e à arte de nosso tempo. A vida toda eu me nutri desse alimento e, bom ou ruim, tentei alimentar com ele outras pessoas a meu alcance. E como, para mim, isso é um alimento e não objeto de comércio ou de luxo, sem dúvida sei quando o alimento é alimento e quando apenas parece ser. Então, quando provei o alimento que começou a ser vendido em nosso tempo, na feira intelectual sob o aspecto de ciência e de arte, e experimentei alimentar com ele as pessoas queridas, vi que a maior parte dessa comida não era verdadeira. E aí ele diz mais na frente que, sob o nome de ciência e de arte, oferecem às pessoas muita coisa nociva e ruim. E isso vai bastante ao encontro de uma preocupação também do Tolstói, na fase mais tardia da obra dele, que era o valor da arte, o que realmente se queria passar com a arte, se era algo só para nutrir a vaidade daqueles que a produziam, e isso vale para a ciência também, ou se tinha alguma coisa ali visando realmente nutrir as pessoas, fazer a diferença na vida delas. E por fim a gente tem a terceira parábola, que é a minha favorita. A gente tem os viajantes caminhando, só que eles saem da estrada principal e acabam num lugar bastante esquisito e não conseguem se localizar muito bem, não sabem para onde tem que ir, etc. E dada essa situação, o grupo basicamente se divide em dois: aqueles que creem que a direção tá certa e dizem, não, a gente vai só ir, continuar aqui direto, e outro grupo que acha que aquela direção tá errada e que, a fim de achar o caminho certo, eles tinham que rodar em todas as direções ali até achar a direção certa. Só que entre esses viajantes tinha um homem que não concordava com nenhum desses dois grupos. Para ele tinha que parar ali e pensar um pouco sobre o que eles tinham feito, pensar no caminho, para onde que eles tinham que ir, realmente refletir sobre a situação na qual eles estavam, como que eles tinham chegado ali, e a partir disso escolher uma direção a tomar. Só que os outros viajantes acharam aquilo uma perda de tempo, uma loucura. Para eles tinham que continuar em movimento a todo tempo, assim seria mais rápido de achar a direção. E um pouquinho mais para frente ele fala de como foi a recepção das pessoas em relação àquele homem, que é: ninguém disse, não nos enganamos de direção e não estamos vagando sem rumo. Temos certeza disso por tal e tal razão. Também ninguém disse, talvez tenhamos cometido um erro, mas temos um modo incontestável de remediar esse erro sem deter nosso movimento. Ninguém disse nenhuma coisa nem outra. Todos se irritaram, ficaram ofendidos e trataram logo de falar alto e em uníssono para abafar minha voz solitária. Aí mais pra frente ele diz, as pessoas perderam o caminho e sofrem por isso. Eu não sei se alguém fez essa relação também, mas eu pensei muito na nossa sociedade atual mesmo, principalmente nessa coisa que pra mim fica muito evidente nas redes sociais, que é estar cada vez mais intolerante ao erro. Parece que as pessoas não podem mais ter o direito de errar. Se você erra, você automaticamente já é cancelado, não tem chance. Claro que aqui eu tô falando de situações comuns e banais que deveriam ser tidas como normais e não erros envolvendo coisas graves como crimes, racismo, discriminação, etc. Mas com coisas banais, porque eu percebo que cada vez parece que as pessoas querem estar menos erradas, não querem trocar de opinião a qualquer custo. É aquela coisa de que você tem opinião e você vai lutar
lutar a todo custo para que aquela opinião se mostre verdadeira. Mesmo que alguém venha com evidências de que você pode estar errado, você vai querer se manter naquilo porque você simplesmente tem que estar certo. E aí eu lembrei de um exemplo que o Carl Sagan dá, e eu amo esse exemplo, que é o exemplo do bom cientista e do mau cientista. Segundo Sagan, o mau cientista é aquele que tem uma teoria e vai fazer de tudo para proteger aquela teoria. Então vai abraçar aquela teoria, não vai aceitar críticas nem nada. E o bom cientista é aquele que pega a sua teoria e espanca a sua teoria, coloca tudo que pode ter contra ela ali para ver se ela realmente se prova verdadeira. E eu acho que a gente tá com uma baita carência de bons cientistas atualmente. Em seguida temos mais um conto do qual eu gosto bastante e que eu acho bastante emocionante, que é O Patrão e o Trabalhador. A gente tem esse patrão e o trabalhador é Nikita, e é um mujik que já trabalhou por muitos anos, é muito respeitado, é uma pessoa honesta, bondosa, etc. E o seu patrão o estima muito, principalmente por essas características de honestidade, bondade, etc. Mas principalmente, e essa se eleva a todas as outras características citadas anteriormente, que é ele consegue explorar aquele trabalhador. Pois bem, em certo momento esse patrão tem que viajar, mas a esposa dele dá como conselho que ele leve junto o Nikita, esse trabalhador. E aí ele fica meio assim, mas resolve obedecer a mulher, leva o Nikita. E aí, a gente tem uma baita nevasca no meio do caminho, né? Que eles estão lá, aí se perdem, aí depois se encontram, aí depois se perdem de novo. Aí eu queria comentar uma coisa com vocês, porque eu achei esse conto aqui uma mistura de 3 obras do Tolstói. Primeiramente, a nevasca, porque né, a gente tem essa nevasca e essa coisa também de, às vezes, eles estarem no rumo certo, mas aí se perdem, aí, por exemplo, vão para aquela aldeia lá, o pessoal fala, vocês deviam ficar aqui, ficar a noite aqui, depois vocês seguem viagem, mas o patrão não quer de jeito nenhum, é a mesma coisa que acontece lá na nevasca, e na nevasca já no início, né, que falam que eles não deviam sair de jeito nenhum, mas eles vão lá e saem do mesmo jeito. Aí me lembrou também Policústica, nesse aspecto de focar no mujik, aqui no caso o Nikita, que também, como a gente vê no início da descrição dele, era uma pessoa que tinha alguns problemas ali com bebida há um tempo, mas que no fim das contas era uma boa pessoa. E também a morte de Ivan Illich, porque inicialmente quando ele vê que o Nikita tá numa situação ruim, vê que ele não tem um casaco muito bom para enfrentar aquela situação, por exemplo, ele pensa, ai meu Deus, esse homem vai morrer aqui, a culpa vai ser colocada em mim, ou então, ai meu Deus, vou perder meu dinheiro, que era para eu receber mais ali, não sei o que, enfim, fica pensando nessas coisas quando eles estão numa situação bastante extrema. Só que quando ele vai chegando à beira da morte, ele começa a se perguntar, por que eu tô pensando nessas coisas? Isso aqui realmente não importa. E queria ressaltar um trecho aqui na página 265 que diz o seguinte: e se lembrou do dinheiro, do armazém, da casa, da compra, da venda e dos milhões de Mironov. Achou difícil entender para que aquele homem, a quem chamavam de Vassili Andreitch, que era ele no caso, se ocupava com todas as coisas com que se ocupava. Então, será que aquilo era realmente importante mesmo? Eu achei essa passagem muito a morte de Ivan Illich, e eu acho muito bonito no final, que ele acaba sacrificando a própria vida em prol daquele homem, né? Cobre o homem com casaco, se deita em cima dele, e aí ele fica exposto ali. E aí tem um trecho no qual ele diz, Nikita está vivo. Quer dizer que eu também estou vivo. Eu achei isso muito bonito. Em seguida temos A Destruição do Inferno e Sua Reconstrução. Também adoro esse conto. E eu queria ler um trechinho aqui do início, que diz: foi no tempo em que Cristo revelou sua doutrina aos homens. A doutrina era tão clara, tão fácil de seguir e estava tão evidente que livrava as pessoas do mal que era impossível não adotá-la e nada foi capaz de conter sua propagação por todo o mundo. E Beelzebub, pai e soberano de todos os demônios, ficou preocupado. E aí acaba que o inferno foi destruído, o Beelzebub vê que para ele tá tudo perdido, fica ali sozinho. Só que aí passam alguns anos e ele vê que o inferno tá sendo reconstruído. E ele não consegue entender aquilo, porque as direções do Senhor pareciam tão claras para ele que ele fica, gente, por que essa galera não seguiu o que esse homem tá falando? Como é que essa reconstrução do inferno foi possível? E aí vem vários demônios explicar a situação para ele, como que aquilo aconteceu. E aí tem um demônio responsável por explicar cada uma das coisas, e aí tem um aqui específico que começa a explicar como é que se deu, né? Fala que ele foi aos lugares onde se pregava essa doutrina, que por pouco não os aniquilou, e ele diz que sentiu vontade de ver como viviam as pessoas que a praticavam.
E aí ele vai lá ver como tudo funcionava, estava quase indo embora, mas aconteceu que, entre aquelas pessoas, alguns achavam que era preciso circuncidar todos os homens e que não se devia comer carne de animais sacrificados aos ídolos, enquanto outros achavam que isso não era necessário e que era possível não ser circuncidado e comer de tudo. E aí ele pensa, tem algo interessante aqui, e aí ele começa a incutir algumas coisas nas pessoas, e aí pronto. Há esperança para o inferno. E no fim da terceira parte desse conto, o mesmo demônio diz o seguinte: as coisas estavam correndo bem, mas tive medo de que notassem a trapaça, demasiado evidente, e então inventei a igreja. E quando eles acreditaram na igreja, fiquei tranquilo. Entendi que nós estávamos salvos e que o inferno ia ser reconstruído. Vocês veem que Tolstói tinha um cisma aí com a igreja, e fica bastante claro aqui, porque para ele, a trapaça, nos outros sentidos que o diabo estava descrevendo aqui, que o demônio, na verdade, estava descrevendo aqui, era algo que ficava muito evidente. Mas a igreja não, porque a igreja era o seguinte: a gente está aqui a serviço de Cristo, estamos pregando a palavra de Cristo, você deve seguir assim, assim, assado, a fim de ser salvo. Então, na visão do Tolstói, ficava uma coisa mais encoberta. A igreja podia buscar os seus próprios propósitos, mas com uma fachada de fazer o bem ao próximo, buscar a salvação das pessoas. E pelo amor de Deus, pessoas que frequentam igrejas aí, isso aqui é a visão do Tolstói, eu não estou falando nada. Na minha opinião, se a sua igreja te faz bem, se você se sente realmente bem indo para a igreja, é mais isso que você tem que fazer mesmo. Claro que a gente sabe que tem muitas igrejas sujas por aí, né? Alguns casos já vieram até à tona, mas, enfim, eu não sou tão radical quanto Tolstói nesse sentido, não. E esse é outro conto a partir do qual, infelizmente, a gente consegue pensar em muita coisa da sociedade atual, né? Porque a gente tem até um trecho aqui que eu grifei aqui na página 276, que diz o seguinte: faz aos outros como queres que façam a ti mesmo. Como interpretar mal essas palavras? E as pessoas conseguem, ainda assim, né? Na página 280 ele fala um pouco do casamento, né? Segundo o método novo da igreja, fazemos assim: convencemos as pessoas de que o verdadeiro casamento consiste não naquilo que ele é de fato, a união de homem e mulher, mas em vestir as melhores roupas, ir a grandes prédios construídos para isso e lá pôr na cabeça uns chapéus grandes e especiais, feitos para isso, e depois, ao som de várias canções, andar 3 vezes em volta de uma mesinha. Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso aqui, mas vou resumir falando que eu já falei em algum vídeo aqui, eu acho que foi no de felicidade conjugal até, eu vou deixar o link aqui no box de informações, que é muito esquisito ver como os relacionamentos estão atualmente, como é que eu posso explicar? Parece ter virado uma coisa meio tentativa e erro. Ai, tenta, e aí se não estiver dando certo, você vai embora. Não tem mais essa coisa de você querer lutar pra fazer aquilo dar certo, sabe? Parece que é meio que isso que ele descreveu aqui. Você faz uma festa gigantesca, aí posta um monte de fotos nas redes sociais, convida todo mundo, não sei o que lá. Jura ali que você vai estar junto da pessoa na tristeza, na alegria, na tristeza no caso, né? Enfim, juntos até a morte. E aí, em frente à primeira dificuldade, a pessoa simplesmente pega o barco dela, sai dali e toca. Gente, sei vocês, mas eu acho isso muito esquisito. E aqui eu tô falando de dificuldades corriqueiras, tá? Não casos que realmente a coisa tá afundando muito ali, você vê que não tem salvação, que ambas seriam mais felizes se tivessem separados. Tem casos no qual o divórcio parece ser realmente a melhor opção, mas não sei, eu acho que às vezes a gente podia fazer mais pelos relacionamentos nos quais a gente se encontra, sabe? Na página 285 tem um trecho aqui que eu puxei até uma anotação. Ele diz: a doutrina da infalibilidade da igreja nos forneceu, em tempos passados, uma enorme quantidade de assassinos. As pessoas que se reconheciam como membros de uma igreja infalível consideravam que era um crime permitir que intérpretes falsos da doutrina corrompessem as pessoas e, por isso, achavam que o assassinato deles era um ato agradável a Deus. E aí eu puxei aqui quantos já não morreram em nome de Deus, né? Quantas barbaridades já não ocorreram em nome de Deus. Enfim. Aí na página 286 eu puxei aqui também até do nazismo, porque aqui o diabo, o Beelzebub, tá falando: mas assassinatos na guerra, como vocês conseguem levar a isso os discípulos daquele que reconheceu que todas as pessoas eram filhos de um mesmo pai e mandou amar os inimigos? E aí o demônio responde: fazemos assim, insuflamos em cada povo a ideia de que ele, esse povo,
é o melhor do mundo. E aí a gente tem aqui Deutschland über alles, né, que é o Alemanha acima de tudo, e que esse povo, qualquer um, precisa dominar todos os outros povos. Imagine se Tolstói tivesse vivido para ver o nazismo. Ele descreve mecanismos de corrupção estatal, aqui também descreve a Catarina a Grande. Apesar de que ele faz aqui umas acusações bem graves em relação a ela, né? Diz que matou o marido e o herdeiro legal. Fala aqui também de pessoas que leem tanto, mas não aplicam nada daquilo que realmente leem, ficam mais lendo por vaidade, por orgulho. E no fim tem um trechinho aqui que diz: e apesar de ser evidente que, à proporção que suas pesquisas avançam, o campo do que permanece por ser conhecido se torna cada vez mais vasto, os objetos da pesquisa se tornam cada vez mais complexos e os próprios conhecimentos alcançados por eles se tornam cada vez menos aplicáveis à vida. Nada disso os incomoda. Isso também me lembrou muito do Sagan, porque num livro maravilhoso, no meu livro favorito dele, aliás, que se chama Pálido Ponto Azul, o Sagan questiona um pouco disso de a gente movimentar recursos muito gigantescos para explorar, sei lá, Marte, Júpiter, enfim, quando tem tantos problemas aqui do nosso lado que seriam resolvidos com muito menos dinheiro. Leiam Carl Sagan. E por fim, temos o conto Depois do Baile, que é dos contos mais famosos do Tolstói. E olha, eu confesso que eu já li bastante coisa sobre esse conto. Já li, acho que essa foi a terceira ou quarta vez que eu li este conto, porque ele está presente em umas outras antologias que eu tenho. E eu confesso que eu não entendo tanto por quê, porque eu não gosto tanto assim desse conto, não. Se alguém quiser me ajudar a entender, eu fico mais do que agradecida. Eu vou até ler um trecho introdutório que tem numa coletânea na qual esse conto está contido, pra a gente tirar algumas coisas de lá, porque eu mesma não tiro tanta coisa assim desse conto, não. Resumindo, bem resumido aqui, a gente tem um homem contando a história de vida dele, não a história de vida, mas a história de um momento específico da vida dele, quando ele viveu um grande amor, e aí ele vai para esse baile, dança horrores com a amada dele, com esse amor que foi o mais intenso da vida dele, dança até a mazurca com ela, e não sei se vocês já perceberam isso, dá pra perceber direitinho quando você lê Ana Karenina e Guerra e Paz, mas dançar a mazurca com alguém é porque ali tem, porque o cara tá querendo mesmo. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui linkado pra vocês verem a tal da mazurca, e é até engraçado, porque não sei se isso ainda tá, eu vou dar uma olhada aqui, vocês vejam os comentários, mas eu lembro que da última vez que eu vi esse vídeo, eu já vi algumas vezes, é bem bonito e legal de ver, tinha um comentário que dizia algo como: estou aqui depois de ter lido Ana Karenina. E aí, em resposta a esse comentário, tinha outras pessoas falando a mesma coisa, falando: estou aqui depois de ler Guerra e Paz, não sei o que, enfim, é bem legal, o link vai estar aqui no box de informações. Mas enfim, tem todo esse baile, e no dia seguinte ele vê um homem que está sendo esquartejado ali, está sendo agredido até a morte, e ele vê que é a comando de um coronel, e esse coronel é o pai da amada dele. E aí aquele ponto meio que muda a vida dele, porque a partir daquilo ele não consegue mais ir para o serviço público como ele deveria, segundo ele, de jeito nenhum. Agora eu vou pegar a coletânea aqui na qual esse conto está contido, uma das, na verdade, porque este conto está contido nesta coletânea maravilhosa, nova antologia do conto russo, um dos meus livros de contos favoritos, e também neste livro aqui, será que eu tô apontando pro certo? Acho que sim, que é aquela coletânea de contos de amor do século XIX, coletânea maravilhosa também. Deixa eu ver, página 323, a gente tem aqui o Depois do Baile. E o texto introdutório que a gente tem a este conto é o seguinte: este brilhante conto pertence à fase final da vida de Lev Nikolaevich Tolstói, quando ele atinge alguns dos momentos maiores de sua ficção, Padre Sérgio, Radim Murat, entre outros. Escrito em 1903 e publicado póstumamente em 1911, Depois do Baile reúne, em uma estrutura bipartida extremamente complexa, vários dos temas do escritor. A crítica à vida em sociedade e ao poder das classes privilegiadas, a utilização de paralelismos, a simbologia refinada em torno do amor, do sexo e da morte, a reutilização sofisticada de narrativas folclóricas. Isaac Babel, tecendo considerações sobre o conto na Rússia e evidentemente destacando seu próprio valor como contista, dizia: seria bom falar um pouco sobre a técnica de escrita de contos, porque a forma não é muito popular entre nós. É preciso dizer que ela nunca vingou neste país. Os franceses sempre estiveram à nossa frente nisso. Na verdade, nosso único contista é Chekhov. A maioria dos contos de Gorky são romances condensados. Os contos de Tolstói também são romances condensados, exceto Depois do Baile,
que é um conto de verdade. E eu lembro que quando eu li pela primeira vez o conto e depois eu li também essa introdução, eu fiquei me sentindo meio mal, porque eu não achei realmente o conto tudo isso. E ok, eu entendo essa crítica à vida em sociedade, o poder das classes privilegiadas, paralelismo, essa simbologia refinada em torno do amor, do sexo e da morte. Eu confesso que isso aí eu já achei meio forçação de barra, não entendi não. Mas enfim, se alguém quiser me ajudar a entender por que esse conto é um conto perfeito, eu aceito. E eu gosto do conto, tá? Eu só realmente não acho ele tudo isso. E com isso, então, terminamos mais um vídeo dessa leitura conjunta. Espero que vocês estejam gostando. Deixem aí as considerações de vocês nos comentários, quais os contos que vocês gostaram mais, enfim, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, aí fiquem mais do que à vontade. E a gente se vê, então, agora no dia 30, com o vídeo encerrando este terceiro volume aqui. E no dia 7, na nossa live final, pra gente comentar sobre tudo que a gente leu. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.